Olá, este vídeo eu vou falar sobre as ações no parto e as evidências científicas. É a segunda parte sobre esse tema. Bom, em 96, a OMS propôs algumas mudanças na assistência ao parto e incluiu aí então a necessidade, né, de resgatar o parto natural ou resgatar o parto como um evento natural e a enfermeira obstetra atuando, utilizando então as práticas baseadas nas evidências científicas e, claro, usando as tecnologias apropriadas para o parto. E nós sabemos que não é fácil introduzir, né, as práticas de evidências científicas na prática assistencial, porque não exige apenas conhecimento, implica também mudanças de comportamento. Então vamos a essas evidências científicas. Neste vídeo eu falarei apenas de 4. A primeira é a imersão na água durante o trabalho de parto, seja no chuveiro, em banheiras. A segunda é a presença de acompanhante, seja um familiar, o esposo ou até uma doula. A terceira seria manter a bolsa amniótica íntegra. E a quarta seria em relação às posições verticalizadas, tanto para o trabalho de parto como para o parto. A imersão na água durante o trabalho de parto, na fase ativa do trabalho de parto, seja no banho morno, ou no chuveiro, ou em banheira de hidromassagem, traz muito conforto e bem-estar às parturientes, contribuindo aí para o relaxamento do assoalho pélvico. Esses cuidados mostram sim que o efeito da água é relaxante e esse efeito relaxante diminui a necessidade de métodos farmacológicos para o controle da dor, porque além de relaxar o assoalho pélvico traz bem-estar à parturiente, deixando-a mais confiante. Desestimula também a realização de episiotomias. Então, as evidências sugerem que a imersão na água durante a primeira fase do trabalho de parto reduz o uso de analgesia epidural. A segunda é a presença de um acompanhante, seja o esposo ou um familiar de confiança da parturiente ou então uma doula. Ter um acompanhante no processo do parto é de enorme relevância, porque este suporte emocional à parturiente durante o parto, seja de algum familiar ou de alguma amiga ou de uma doula, promove o bem-estar físico, contribui para o alívio da dor e principalmente da tensão, reduzindo a tensão, reduz a dor. E a diminuição também do tempo de trabalho de parto. Reduzindo o tempo de trabalho de parto é muito melhor para a parturiente. Reduz aí também o número de cesárea e reduz o uso de analgesia. Por quê? Porque oferece tranquilidade, segurança à parturiente. Então é importante esse acompanhante. A terceira é manter as membranas íntegras. A rotura artificial das membranas amnióticas é desaconselhada para estimular o trabalho de parto. Esse procedimento já foi amplamente utilizado na prática moderna, com o objetivo de aumentar as contrações e, consequentemente, diminuir a duração do trabalho de parto. Porém, ele já foi indicado, inclusive, até na internação, já para esse objetivo. Aumentando as contrações, vai diminuir a duração do trabalho de parto. Porém, as evidências científicas mostram que essa prática causa o aumento dos batimentos cardíacos fetais, o que, consequentemente, aumenta as distócias, aumenta o sofrimento fetal e pode levar a cesarianas. Então, para se fazer a rotura artificial das membranas amnióticas, deve-se existir uma grande justificativa do ponto de vista científico para essa interferência no processo do parto. O outro dado é que o líquido amniótico, ou seja, manter as membranas íntegras, facilita o deslizamento do feto
no canal do parto, protegendo-a das infecções que pode vir do canal do parto. Então, segundo a REUNA, que é a Rede de Humanização do Nascimento, refere, mantenha as membranas íntegras. Bom, em um estudo meta-análise envolvendo 15 ensaios clínicos randomizados, com um número de 5.583 gestantes, concluiu-se que não houve diferença estatisticamente significativa na duração do trabalho de parto às mulheres que foram submetidas à amniotomia, a outras que não foram submetidas. Então, o tempo de trabalho de parto não diminuiu as que fizeram a episiotomia. Então, não houve também diferença nos índices de Apgar, né, ao nascimento do bebê. Nessa publicação, observou-se um discreto aumento na proporção de cesarianas no grupo das amniotomias. A Organização Mundial de Saúde não recomenda o uso rotineiro de amniotomia para acelerar o trabalho de parto. A outra evidência é a posição vertical, que é considerada a mais natural. A posição de cócoras é a natural de descanso do ser humano, mas foi deixada de lado pelas civilizações mais modernas. Essa posição é benéfica para todo o assoalho pélvico, para as pernas, que é os membros inferiores, e a circulação. Não fique nas pontas dos pés. Lembre-se sempre a parturiente, coloque os pés por inteiro no chão. Uma outra posição, a de joelhos, causa menos pressão nos grandes vasos e permite aí melhor oxigenação para o bebê. Então, a adoção de posições verticalizadas no parto normal pode ser encorajada pelos profissionais, pois poderá evitar lacerações perineais graves. Porém, não é possível afirmar com precisão a eficácia dessas em detrimento das posições horizontais para o desfecho do períneo íntegro. Então, veja bem, as posições verticalizadas é importante, elas podem evitar lacerações graves, porém, as horizontais também podem evitar lacerações graves, desde que há proteção do períneo. Então, mas as contrações com relação às contrações uterinas, sim, as posições verticalizadas são mais eficientes para as contrações uterinas. Uma outra coisa também é que a posição de cócoras, ela é McRoberts, que é aquela posição de McRoberts invertida. Então, elimina o encravamento do ombros. Segundo Alço, a posição McRoberts, ela vai eliminar o encravamento de ombros. E aí, a posição de cócoras é o quê? É a McRoberts invertida. O Ministério da Saúde refere que, dentre as boas práticas de atenção ao parto e nascimento, destaca-se liberdade de posição e movimentação durante o trabalho de parto e estímulo às posições verticalizadas no parto. Então, esse documento do Ministério da Saúde foi atualizado em 2018, reforçando a recomendação de que o profissional de saúde não deve impor uma posição à gestante, mas estimulá-la a escolher a melhor posição para ela, incluindo aí as verticais, priorizando sempre o conforto e respeito ao desejo da gestante. Deixo aqui a bibliografia consultada. E muito obrigada por participar desse canal. Se você tiver dúvidas, inscreva-se no meu canal, deixe sua mensagem. E mais uma vez, muito obrigada.